Meus caros amigos, é uma grande satisfação nós termos hoje aqui esse encontro para receber o nosso convidado especial, professor Antônio Andrade, que dispensa currículo, porque só a presença dele já nos dá uma valorização muito grande. Então, professor Antônio Andrade, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu gostaria de registrar que nós estamos também recebendo, com grande honra, o presidente do Conselho Regional de Administração, o nosso querido e amigo administrador Wagner Siqueira. Também estamos aqui com a coordenadora do setor de interiorização, administradora Marta Almeida, a quem eu gostaria de fazer um especial agradecimento por todo o apoio que ela tem feito e concedido à nossa implantação da nova sede aqui no interior do Estado. Teresópolis, recentemente, aumentou a sua jurisdição. E é exatamente isso aí que é importante. Esse valor, essa nova abrangência, ela tem um valor muito grande. Nós temos recebido muito movimento aqui e a sede, a nova sede, tenho certeza que estará à altura de receber todos esses nossos administradores e estudantes de administração também, que nos procuram pedindo e obtendo o apoio do Conselho. Então, sem a gente demorar muito, professor Antônio Andrade, por favor, a casa é sua. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. É um prazer estar aqui em Teresópolis mais uma vez. A minha história com o Rodolfo é uma história de longa data. Nós já temos aí uma parceria acadêmica muito grande, né? Eu não vou dizer há quanto tempo para não estragar nossa plástica, mas já é bem antiga a oportunidade, né, que Rodolfo, enquanto diretor de instituição de ensino e responsável pela Casa do Administrador, tem nos dado para falar um pouco sobre o que a gente gosta bastante de falar, que é a administração. Agradeço a presença de todos, ao presidente Wagner, Marta, aos demais convidados, a toda a nossa equipe, né, e umas palavrinhas iniciais com relação à obra, né? A gente está aqui para falar dela, e essa obra ela foi inicialmente, né, concebida com uma ideia que a gente teve de desenvolver um pós-doutoramento, que a gente começou no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e conversando com o CRA, especificamente com o nosso presidente Wagner, ele gostou e abraçou a ideia e estimulou o desenvolvimento da pesquisa. Depois disso, concluído o primeiro, aí nós tivemos a oportunidade de ir à Universidade do Porto, um segundo pós-doutorado, também com o apoio do nosso presidente e do CRA como um todo, e culminou essa pesquisa com a publicação do livro, que pode ser encontrado mais facilmente no site do CRA. Né? E é um livro que não tem ônus, é adquirido, pode baixar, pegar, e eu estou à inteira disposição para quem o ler, discutir, aceitar os acertos que provavelmente podem ter e qualquer outra coisa que a gente possa desenvolver em cima do tema. O que a gente pretende falar aqui a respeito do que a gente desenvolveu, né, é uma pequena introdução, objetivos da pesquisa, a pesquisa, né, com as empresas estudadas, os resultados, algumas considerações e o que a gente pretende e aí continua a desenvolver, né, isso tudo juntamente com o projeto de pesquisa que eu tenho na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com o apoio do CRA, no sentido de abrir as portas para a sua biblioteca, para o seu laboratório de informática, que muito tem nos ajudado, né, no sentido do desenvolvimento da pesquisa, e quem eu gostaria de registrar já um agradecimento, embora vá fazê-lo novamente no final. Bom, então, a primeira questão aqui
é com relação à estratégia empresarial, né? Quando a gente discute estratégia empresarial, uma das grandes questões que a gente tem visto dentro das organizações é a dificuldade de como essa estratégia permeia toda a organização, chegando do mais alto nível da sua administração até a base da pirâmide organizacional, que efetivamente vai desenvolver a estratégia e pô-la em ação. Muitas questões são discutidas com relação às ações estratégicas. Então, primeiramente, eu gostaria de deixar registrado que eu considero a ação estratégica toda aquela desenvolvida dentro da organização que direciona para um determinado objetivo, um determinado resultado estratégico que visa desenvolver alguma coisa no sentido de aprimoramento, ajustamento ou crescimento da organização. Então, deixar registrado e claramente isso. Então, quando eu chego numa organização e a recepcionista me dá um sorriso, se esse sorriso faz parte de um cortejamento, se esse sorriso faz parte de uma intenção estratégica de cativar cliente, de gerar intimidade com o cliente, melhorar, isso é uma ação estratégica e ela está fazendo parte da estratégia da organização. Então, eu não vejo a organização, embora a gente vá citar aqui em muitos momentos, prefeito único e exclusivamente ilustrativo, como uma pirâmide organizacional em que existe a estratégia, o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional, eu tento desconfigurar isso e passar para essa mesma pirâmide, mas cortada transversalmente, em que dois elementos surgem, estratégia e execução. E essa interação existente entre estratégia e execução é constante, em que estratégia alimenta a execução e as ações desenvolvidas, e as ações desenvolvidas na sua execução permitem que essa estratégia seja revista e reformulada, né? Então, desta maneira, é como a gente pensa. E tendo na sua organização, e a gente pode até afirmar, a organização devia ser feita a lápis, porque dá a oportunidade da gente mexer nela constantemente, a partir do momento que os nossos objetivos são outros, ou se tornam outros. Bom, e para isso, um elemento é fundamental, que é a informação. E a gente tem aqui como a elaboração da estratégia, como traduzir em ação diária e como garantir essa integração constante e efetiva entre a definição e a ação. Quando eu cito que a informação é fundamental, é porque a informação depende de dois elementos basicamente, de máquinas e pessoas. Nós temos nas pessoas também um elemento fundamental para a sua consecução. Então, quem desenvolve a estratégia? As pessoas que, através de seus processos e através de seus resultados, permitirão que a gente consiga ver se aquele resultado que a gente perseguia está correto ou não. E para isso, fundamentalmente, a informação se faz presente. Então, a informação gera a possibilidade de produzir conhecimento e modificar o estoque mental e organizacional das organizações e traz benefício ao desenvolvimento pessoal de forma geral e organizacional de forma específica. Nessa definição de Barreto, que foi o meu orientador de mestrado e foi também o meu supervisor no pós-doutorado, a gente pode entender o sentido concreto da informação. A informação é vital para a organização e para as pessoas. É através da apropriação da informação que o processo decisório se dá, convergindo para os interesses organizacionais e convergindo também para os interesses profissionais, no sentido de, enquanto pessoa, enquanto um ente social, esta organização deve trabalhar irmanada e numa comunhão. E aí eu cito comunhão no sentido de comum união. A gestão estratégica inclui a criação, escolha, formulação estratégica, a implementação das necessárias mudanças para torná-la uma realidade e monitoração de sua eficiência. Aí vem duas questões que eu acho que vale a pena nós colocarmos, a gestão estratégica e o planejamento estratégico. Quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente está falando de um documento ou de alguma coisa que foi feita que vai gerar um documento e esse documento para por aí. Quando a gente fala de gestão estratégica, a gente está falando dessa formulação desse documento e esse documento disseminado por toda a organização. E além de disseminado, controlado, de forma a permitir que os ajustamentos sejam necessários. Ou seja, quando a gente fala de planejamento estratégico, estamos falando única e exclusivamente disso aqui. Do diagnóstico da situação, da análise externa, da análise interna, da formulação estratégica. Quando falamos de gestão estratégica, estamos falando da implementação estratégica e do controle estratégico e de todo o sistema estratégico, ou subsistema organizacional estratégico, que embute-se na
organização na instituição para desenvolvimento e alcance de seus resultados. Não adianta nada este tipo de ação ser desenvolvida se eu não tenho implantação e se eu não tenho o controle estratégico. Eu acrescentaria um pouquinho mais. Se eu não tenho avaliação dos riscos possíveis de serem atingidos, para que a gente possa, organizacionalmente, mitigar esses riscos, transferi-los ou eliminá-los definitivamente. Ou até aceitá-los, né, como previsíveis. E aí a gente tem, fortalecendo mais uma vez a informação estratégica como propósito, a informação é a definição estratégica como propósito, a informação e a execução estratégica como processo, a informação e a integração organizacional com pessoas. E foram essas 3 palavrinhas que nortearam minha pesquisa. Eu quis trabalhar o alinhamento estratégico considerando o propósito, o processo e as pessoas. Foram os 3 elementos básicos que a gente desenvolveu o trabalho. E para isso, a gente precisa, né, falar também do alinhamento estratégico. Através de processo, propósito, processos e pessoas, nós buscamos o alinhamento estratégico, que nada mais é do que derramar dentro da organização tudo aquilo que foi pensado na pirâmide organizacional, como tradicionalmente se discute, estratégico, tático, operacional, foi desenvolvido no nível estratégico. E desse nível estratégico, desmembrado para o nível tático, e, mais uma vez, para o nível operacional. Se nós trabalhamos com aquela outra pirâmide ao qual me referi, que ela tem um corte transversal em que estratégia e execução interagem, ela automaticamente vai sendo desenvolvida e internalizada no consciente das pessoas e no consciente organizacional, de modo a que a sua transposição deste pseudo-nível estratégico até o pseudo-nível operacional, onde a execução acontece, vai ser desenvolvido. Propósito. Propósito aqui a gente entende como uma razão de ser. Qual é a razão de ser de uma organização? A razão de ser, muitas vezes, vem embutido na missão, mas além da missão, que muitas vezes também não é discutida dentro da empresa de forma que todos dentro da organização a conheçam, e todos deveriam conhecer, porque, resumidamente, a missão é pela qual a gente trabalha. Então, se perguntarem a qualquer um de nós qual é a missão da nossa organização, a gente tem que saber, porque a missão é aquela que nós devemos cumprir. Muita gente não descreve a missão de maneira adequada porque isso não foi passado. E também muita gente não descreve de forma adequada porque não acredita na missão. Mas a missão ela tem que estar definida de tal maneira que haja na organização a certeza desta razão de ser e a concordância de todos os seus participantes no sentido de trilhar esse caminho, que é o caminho do qual a gente, para ter sentido na organização, vai trabalhar. O processo. O processo é um conjunto de ações dispostas de forma a proporcionar um fluxo contínuo de informações, de material e de trabalho, que consome recursos a fim de gerar satisfação do seu receptor. Quando nós começamos a desenvolver a pesquisa, a ideia básica era como o propósito influencia o processo ou os processos de trabalho na organização e estes definem as competências e as demais construções necessárias para as pessoas trabalharem. Quando desenvolvemos a pesquisa, ou inicialmente aqui no Brasil, nós chegamos à conclusão que os processos, ou a gestão por processos, ou a abordagem por processos, de maneira geral nas organizações, não estava ainda plenamente sendo desenvolvida. Aí nós reajustamos um pouquinho a pesquisa para trabalharmos tanto a abordagem funcional quanto a abordagem por processos. Enquanto a abordagem funcional trabalha em feudos, enquanto a abordagem funcional se preocupa única e exclusivamente com entregas funcionais, a abordagem por processo está olhando uma abordagem mais integrada. Né? Então, nessa perspectiva sistêmica, o que a gente olhou é que muitas organizações trabalham os seus subsistemas e trabalham de maneira muito eficiente esses subsistemas, mas não contribuem de maneira eficaz e efetiva para a organização como um todo. É o que apregoa, basicamente, a abordagem por processos, no sentido de trabalhar não só de forma eficiente, mas também de forma eficaz e, principalmente, como está olhando lá de fora e olhando seus clientes, ou seu público-alvo, a sua efetividade.
Finalmente, as pessoas. Contratação, manutenção de talentos adequados, capacitados, autorizados e motivados na organização. Aqui eu faço uma pequena provocação no sentido de, será que pessoas, né, do jeito como tradicionalmente eram apresentadas, são recursos? E que tipo de recurso é esse? São pessoas. Pessoas têm sentimentos, pessoas têm construção de raciocínio, têm conhecimento, e muitos desses sentimentos, desses conhecimentos e dessa afetividade não é transformada dentro da organização no sentido de buscar integração de equipes, buscar integração no sentido de que a gente possa solidariamente, participativamente, caminhar e construir conjuntamente essas estratégias. Então aqui é mais uma provocação. A avaliação de desempenho também não podia ser deixada de lado, porque é a parte relativa ao controle. E a gente queria saber como a avaliação de desempenho vem sendo desenvolvida nas organizações em todas as suas instâncias. E aí, a gente optou por estudar 3 tipos de empresas. A ideia básica era estudar instituições de captação, processamento e disseminação de informações. A ideia básica de buscar arquivo, biblioteca e museu é porque todas elas são excelentes na disseminação de informação. O que o museu faz, e aí temos vários deles, o que as bibliotecas fazem, o que os arquivos fazem, são excelentes no sentido de colocar essa informação por lá de fora. A grande questão é, será que elas são tão competentes assim, do jeito que são por lá de fora, internamente? Será que os seus modelos de gestão, será que a sua efetividade gerencial, ela é construída baseada na informação da mesma maneira como ela leva isso para fora? Esse foi o grande questionamento que, resumidamente, seria Casa de Ferreiro Espeto de Pau. E aí deu-se então a pesquisa no Ministério da Cultura, no Ministério da Justiça e no Ministério da Cultura, perdão, no Museu Histórico Nacional, que é ligado ao Ministério da Cultura, no Arquivo Nacional, que é ligado ao Ministério da Justiça, e na Fundação Biblioteca Nacional, que é ligado ao Ministério da Cultura, isso aqui no Brasil. E lá em Portugal, especificamente no Porto, junto à Universidade do Porto, nós estudamos o Museu Soares dos Reis. O Museu Soares dos Reis é de uma diretoria ligada ao governo português. O Arquivo Geral do Porto e a Biblioteca Municipal do Porto, elas são ligadas à Câmara Municipal. A Biblioteca Municipal do Porto, ela se difere da biblioteca daqui do Rio de Janeiro, da Biblioteca Nacional, porque aqui é preservação, atualização e divulgação. Aqui, basicamente, tem a custódia. Lá em Portugal, no Porto, a Biblioteca Municipal, ela faz a custódia, mas faz empréstimos também. Então, quer dizer, ela além de fazer a custódia, ela dá acesso à população através de consultas específicas dentro das suas instalações, como também libera para empréstimo. E aí o objetivo da pesquisa: avaliar como as organizações promovem um alinhamento estratégico, tendo a informação como elemento mobilizador da sua realização e integração de propósito, processos e pessoas. Né? A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo, uma pesquisa exploratória e descritiva, e a gente, através de entrevista, né, consultamos gestores e outros profissionais dentro das 6 instituições, tanto aqui no Brasil quanto lá no Porto. Numa visão geral, nós tivemos 10 questões para propósito, 15 questões para processo, 10 questões para pessoas, em que aqui a gente procurava entender como competências e procedimentos de integração organizacional estavam ligados às pessoas, para isso poder fortalecer, né, o entendimento dos seus modelos de gestão, inicialmente como processo, mas depois vimos que muitas instituições tinham uma abordagem funcional também, e como é que esse modelo de gestão influenciava, né, o comportamento para que a implementação pudesse ser desenvolvida através das estratégias estabelecidas. O roteiro da entrevista. Nós trabalhamos basicamente com planejamento de gestão, cliente e hierarquia, ou seja, olhando aqui o cliente dentro daquela perspectiva, se fosse uma abordagem por processos ou se fosse a hierarquia numa abordagem mais funcional, quem é que decide.
Inovação, centralização e decisão, processos, modelo de gestão, procurando olhar esses dois aspectos, estrutura organizacional, sistemas e medição, conectividade, acessibilidade, disponibilidade e acesso, TI, sistemas e fluxo de informação. Quanto a pessoas, contratação, participação, avaliação e capacitação, cultura e comunicação, definição e competências. Bom, então, isso foi basicamente o que a gente quis conhecer nessas instituições. Aí são as pessoas que foram entrevistadas, cabe aí um agradecimento a todas elas. E na visão geral, o que a gente pôde perceber é o seguinte: todas as instituições têm predominância do modelo mecanicista. Todas elas, todas as 6, predomina o modelo mecanicista que está desenhado pela abordagem funcional, em que desce informação e sobe controle, e a pirâmide organizacional é aquela que eu já me referi, estratégica, tática e operacional. Algumas delas têm alguma modificação e tendem um pouco para um modelo mais aberto. Foi o caso do Museu Histórico Nacional aqui no Rio de Janeiro, e como foi o caso também no Porto, na Câmara Municipal. Mas todas as demais a gente nota predominantemente o sentido vertical da organização. A estrutura organizacional é burocrática, permanente, rígida e definida. Todas as instituições apresentam uma estrutura organizacional rígida e permanente. Bom, isso aí a gente deve levar em consideração, porque todas elas são ligadas, de alguma maneira, a governos, sejam governos federais ou governos estaduais ou governos municipais. No caso dos modelos aqui no Brasil, enquanto nós temos uma Constituição, em termos de governo, diferentemente de Portugal, mas todas elas são ligadas, em última instância, a governos. Então, isso, de certa maneira, dificulta um pouco a mudança dos seus organogramas e permite que organizações informais se instalem mais facilmente. E essas organizações informais, a gente percebeu que aconteceram muito em função da necessidade de dar agilidade ao processo. Então, a gente encontra, por exemplo, mais uma vez, no Museu Histórico Nacional, essa flexibilização em que muitas reuniões são desenvolvidas dentro do processo decisório, e a gente encontra também na Câmara Municipal esse mesmo formato em que muitas reuniões são desenvolvidas. Encontramos também no Museu Soares dos Reis, a curadora fazendo muitas reuniões de corredor. E ela mesmo destacava isso. Muitos problemas, dada a agilidade, eram reuniões de corredor e de escada, em que se juntavam na escada, deliberavam e partiam para a ação. Dito pela própria curadora, ela falou: eu não gosto de reuniões em que a gente senta e acaba se conversando mais do que tomando decisão. E aqui, ela brincou até, e português gosta de bater papo. Então a gente faz reuniões de escada, que aí resolve tudo. Uns descem, outros sobem e a gente vai embora. Autoridade baseada na hierarquia no comando. Em todas as instituições observou-se a centralização. Todas elas são centralizadas. Contudo, mais uma vez, no Museu Histórico Nacional, na Câmara Municipal e em alguns aspectos na Biblioteca Nacional, a descentralização acontece. Agora, a descentralização na Biblioteca Nacional acontece, muitas vezes, não por um estilo gerencial, mas sim por uma constituição de sua formação. Na Biblioteca Nacional, existem muitas áreas autônomas. Por exemplo, a que eu consultei, Obras Raras, é Obras Raras. E se a gente pudesse falar, entre aspas, como uma unidade de negócio, ela é uma unidade de negócio. Ela planeja, ela tem o seu planejamento próprio, ela tem as suas definições próprias, ela e várias outras áreas dentro da Biblioteca Nacional. Pode-se dizer que muitas vezes elas não se integram, mas o trabalho que todas elas fazem é de excelente qualidade. Desenho de cargos, tarefas definido, cargos estáveis definidos, sendo ocupados por especialistas univalentes. Isto é concreto em todas as instituições, por imposição legal e pelo regime em que se encontram. Então a gente não pode discutir muito essas questões. O que a gente pode discutir, sim, é o que vinha acontecendo no Brasil e o que está ainda acontecendo em Portugal, a perda do capital intelectual. Como? Lá em Portugal. Aqui no Brasil, ainda
existia na época a possibilidade de muitos concursos públicos, em Portugal não. Então muita gente ia amadurecendo e ia se aposentando. Então a possibilidade de perda de capital intelectual era muito grande, e isso eu acho que vale destacar, o que possivelmente poderá vir a acontecer aqui no Brasil, caso algumas decisões numa esfera mais federal sejam adotadas. Comunicações quase sempre verticais. Há uma preocupação das 3 instituições no Brasil que o sistema de comunicação seja tanto vertical quanto horizontal. Nas instituições portuguesas, prevalece a comunicação vertical com alguma interação com a gestão das instituições. Especificamente em Portugal, a Câmara é muito forte nisso, e nos projetos ligados ao Museu Soares dos Reis, isso é constante. Para a gestão, de maneira geral, nem tanto. Então, vejam, o que eu quis estudar? O que eu estava querendo estudar é a qualidade do que eles colocam externamente, em termos da entrega que fazem, considerando a informação, é semelhante no seu modelo de gestão à sua utilização. Pelo simples fato de eu já ter dito isso, a gente começa a ver que não. Volto. No Museu Soares dos Reis, quando há um projeto e uma necessidade de uma exposição, essa interação é muito grande. Quando a gente vem para a gestão como um todo, nem tanto. A Câmara ainda é, em Portugal, uma instituição, a Câmara como um todo, mas especificamente o arquivo, é uma instituição que desenvolve isso. Mas, saindo do arquivo e vindo para a Câmara, o arquivo desenvolve, a biblioteca nem tanto. Mas os outros serviços da Câmara eu não tive oportunidade de avaliar. O que gera uma interrogação no sentido de que, será que é a Câmara do Porto ou as demais câmaras em Portugal que desenvolvem e estimulam isso? Ou é o arquivo, dado os profissionais que lá existem, que desenvolvem isso, considerando o que a Câmara estimula? Isso, como eu não avaliei os outros serviços, né, e fiquei especificamente olhando a biblioteca e olhando o arquivo por causa do objeto do estudo, a gente não teve condição de verificar. Outro aspecto, confiabilidade colocada sobre regras, regulamentos e formalizados por escrito. Por sofrerem controle e estarem expostos a um acompanhamento por organismos não só governamentais, como também da própria sociedade, que é a Lei de Acesso à Informação, né, e a transparência organizacional, tudo é procurado ser mantido dentro das normas e regulamentos existentes. E toda a exposição é baseada nas regras existentes pela legislação. Ver o ambiente de forma estável e permanente, a instituição que parece estar mais sintonizada com o seu ambiente é o Museu Histórico Nacional do Brasil, e em seguida a Biblioteca Nacional, e depois o Arquivo Nacional. Nas instituições portuguesas, a sintonia com o ambiente acaba, né, batendo no Museu Soares dos Reis. O Museu Soares dos Reis, lá em Portugal, o que aconteceu é que havia a possibilidade de mensalmente, uma vez por semana, o público acessar os museus de graça, né, sem ônus. Isso foi reduzido para um dia só. Com isso, obrigou o museu a mudar algumas estratégias e se aproximar mais da população. E isso vem sendo feito de maneira muito, muito inteligente, porque ela, através de várias associações, ela procura que essas associações, né, busquem o museu e desenvolvam trabalhos, trazendo as associações para dentro do museu e levando o museu para as associações. Bom, aqui vem de maneira geral os resultados, e o que a gente pode observar é que, quanto a propósito, nós temos o planejamento nas instituições brasileiras, nós temos aqui no Museu Histórico Nacional o cliente e a hierarquia. Cliente por quê? Porque o Museu Histórico Nacional se preocupa muito, como museu histórico, ele se aproxima muito de instituições de ensino, de escolas, né, de nível médio e fundamental. E várias instituições de ensino colaboram e contribuem no sentido de fazer com que parte dos seus currículos acadêmicos sejam desenvolvidos dentro do Museu Histórico. Inovação inova parcialmente,
baixa inovação, inova parcialmente, centralização, todas elas são centralizadas. Quanto ao modelo, nós identificamos, né, que todos eles têm um modelo mecanicista e, portanto, por terem um modelo mecanicista, tudo vem decorrente desse modelo. Identificamos também que a Biblioteca Nacional vem desenvolvendo estudos ainda naquela oportunidade, muito tacanhamente, assim como o Arquivo Nacional, em termos de implantação da gestão por processos. Vinha sendo desenvolvido por profissionais internos, que estavam sendo capacitados, e eles vinham desenvolvendo ações nesse sentido. Com relação a pessoas, todos são concurso e contrato, né? A participação no Museu Histórico Nacional é alta, nas demais é baixa, a avaliação e capacitação é regular, cultura e comunicação proativa, no caso do museu, as demais é formal, e definição de competência irregular, destacando que aqui, no que se refere a pessoas, é muito fruto das regulamentações existentes. Então, se a gente, na conclusão, pudesse dizer, nós teríamos no museu uma questão de alinhamento estratégico, sim, no histórico, no museu, no Arquivo Nacional, sim, na fundação, não. E uma integração entre propósitos, processos e pessoas, no museu média, no arquivo baixa e no museu e na biblioteca também baixa. Os resultados nas instituições portuguesas não são muito diferentes daquelas brasileiras, não, né? Nós temos também, com relação a propósito, a existência do planejamento organizacional, todas elas existem, e ele é mais acentuado de tempos em tempos com as mudanças decorrentes da legislação, em que eles têm que, baseado no planejamento, prever o orçamento. O que acontece basicamente é que eles montam o planejamento olhando o orçamento. Então a ideia básica é a seguinte: se você tem algo presente e quer planejar, se você olha o passado, em relação ao presente, isso é uma característica básica do gestor funcional, ou do gestor que está preocupado em fazer alguma coisa hoje e pegou isso como histórico. Se você é um gestor que olha o futuro e traz do futuro para o presente, aí a concepção do planejamento é diferente. Ou seja, a perspectiva inovadora, a perspectiva de visão de mundo, ela modifica isso que veio do passado. Nós encontramos muito dentro das instituições que a maioria delas monta o planejamento baseado no seu orçamento e tenta ajustar as duas coisas. Isso é uma característica tanto daqui quanto de lá. Se a gente fosse, voltando aqui, né? Então, processo, cabe destacar aqui com relação a processo, que eu vi alguma coisa, isso proporcionada pela Câmara e implantada no arquivo, a integração entre gestão de processos e gestão da qualidade. A gestão da qualidade, se a gente pegar o prêmio Deming ou qualquer prêmio que exista, vai ter lá uma parte de processos. O que eles fazem lá é, nessa parte relacionada a processos, embutir as questões relacionadas com qualidade no que se referencia a processos desses prêmios existentes. Então, processos vêm do Malcolm Baldrige, ou do Prêmio Nacional da Qualidade, ou do Prêmio Deming, vêm e eles embutem isso lá e estão trabalhando de maneira integrada. Aqui no Brasil, nós temos a área de processos, uma área específica, e vamos para a área de qualidade, que é tratada de uma forma de melhoria. E elas dialogam, mas não têm essa simbiose como acontece lá em Portugal. E aqui a gente pode dizer que o Museu Soares do Reis não tem um alinhamento estratégico, o Arquivo Nacional, o Arquivo Geral do Porto é parcial e a biblioteca não tem. E a integração, né, entre propósitos, processos e pessoas é baixa no museu, é média no arquivo, é baixa na biblioteca. E a gente conclui afirmando que em casa de ferreiro o espeto é de pau. A gente constatou que, embora todos eles busquem um alinhamento, todos eles têm um planejamento organizacional e procurem integrar toda a organização, não está baseada na informação, não é carregada na informação esse alinhamento. Então, o que eles fazem muito bem em termos de disseminar informação, difundir informação, divulgar, né, as questões de suas obras, gerencialmente não acontece. Mas gostaria de afirmar que o planejamento existe, planejamento organizacional, em alguns com pitacos de estratégico
isso existe sim, mas não carrega ou não carregam estes planejamentos, né, a informação. E aí, o estágio atual da pesquisa e o que a gente vem desenvolvendo é no sentido de olhar essa pirâmide organizacional daquela forma, ou pode migrar para outra forma, em que a gente use duas palavrinhas aqui, acoplamento e coesão, em que o acoplamento existe em todas as áreas, né, e a coesão seja possível a coesão existe em todas as áreas e o acoplamento seja possível na transmissão de informação entre essas várias áreas. A ideia básica é, a coesão, eu tenho as várias áreas ou os vários processos funcionando de maneira íntegra e integrada, né, e permite, através do acoplamento, que a organização como um todo também se trabalhe de maneira íntegra e integrada. Isso, agora a gente vem acentuando mais, né, o estudo, pode ser desenvolvido, essa é o que a gente tem como tese, pode ser desenvolvido através do desenvolvimento interativo por meio das metodologias participativas. E aí a gente poderia estar discorrendo aqui sobre as metodologias participativas que tratariam dessas várias questões, que se aproximariam, né, do que a gente vem pensando. Só para a gente definir metodologia participativa, e o restante eu vou passar um pouquinho mais rápido, e já gostaria de convidar a todos para um possível encontro, né? Isso, se o Rodolfo permitir me convidar, mas eu já estou me convidando, para a gente voltar aqui para falar especificamente de metodologias participativas. E também cabe, né, para todas as demais casas e também para o Rio de Janeiro no nosso CRA. Passamos a bola para a Marta. Tá? O que eu gostaria de voltar aqui é, ao reafirmar que metodologia participativa é uma possível solução, não só para as questões sociais, mas para as questões organizacionais, né? Ao afirmar isso, eu gostaria de compartilhar com todos, né, essa possibilidade. Então, metodologia participativa é uma reunião tipo dinâmica de grupo entre interessados na análise e solução de uma determinada situação que mereça atenção, desenvolvida de forma estruturada em curto espaço de tempo, a fim de obter resultados que satisfaçam os objetivos da organização e os interesses do grupo pelo próprio grupo. Então, metodologia é isso. Metodologia a gente decide e resolve, e ao mesmo tempo que decide e resolve, já sai fazendo. Ou já sai para fazer. Isso nos permite aumento de produtividade, maior comprometimento do usuário ou do público-alvo, que vai estar envolvido no desenvolvimento do trabalho, informações baseadas no consenso, melhor conhecimento da organização e seu ambiente. E aí tem não 10, eu encurtei isso para 5, que eu acho que vale a pena ser destacado, pelo menos esses 5. O sucesso do desenvolvimento interativo depende do comprometimento de todos. Os participantes devem estar presentes durante toda a sessão. Assegura-se que as pessoas certas foram convocadas para a reunião. Todos os participantes são iguais. A preparação da sessão é tão importante quanto a própria sessão, né? Obrigado a vocês. Estou disponível aqui para a gente tirar alguma dúvida, mas antes disso eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais. Gostaria de agradecer à CAPES, que foi quem me proporcionou a ida à Universidade do Porto. Gostaria de agradecer ao CRA, que constantemente apoiou, não só na ida na Universidade do Porto, mas também meus colegas administradores e alguns participantes do CRA, amenizando o meu sofrimento nessa distância. E, finalmente, ao Wagner, que não só junto com o plenário do nosso conselho, concordou com o livro e também vem participando ativamente de discussões dentro do CRA relacionadas a esse contexto, né? Bom, aí sim eu volto aqui ao meu muito obrigado a todos. Gostaria, eu acho que eu dei uma pequena mancada aqui, poderia ter colocado meu e-mail ali, não coloquei, mas eu vou falar devagarzinho. É prof.arandrade, Antônio Rodrigues de Andrade, arandrade, @gmail.com, prof.arandrade, @gmail.com.
Obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado. Valeu. Só para registrar o nosso agradecimento, né, ao Antônio, acho que é importante nós termos capturado essa exposição dele, que agora a gente vai oportunizar essa exposição através da televisão do Conselho, né? Isso dá uma divulgação. Não esqueçam de passar o link para o Antônio também e para o Rodolfo, né? Para as pessoas que quiserem também, mas a gente vai ter, semana que vem já tem isso, tudo que ele falou aqui, e outras palestras que não estavam aqui, né? Que o Rodolfo vai trazer também para a exposição da TV. Não deixe de orientar todos assim, tá bem, querida? Alegria de estar aqui numa nova casa do administrador. É preciso que se diga que a primeira delegacia que o Conselho teve em sua história foi exatamente aqui em Teresópolis. Portanto, muito antes das outras demais cidades. Então, é muito histórico, é muito emotivo e muito fraterno essa relação aqui com a comunidade de Teresópolis. Agora, acrescida de responsabilidades maiores, porque a região em que Teresópolis, a delegacia, está abarcando é muito maior. Portanto, nós estamos aqui com as novas instalações, recém-mudados, né? Temos que fazer algumas coisas aqui ainda, né? Aumentar aqui a estante um pouco, né? A Marta não está providenciando isso ainda, mas e criar as condições mais objetivas e dizer da satisfação de estar aqui e de projetar mais essa exposição de Andrade. Ele prometeu outra palestra sobre metodologia, né? Já foi aceito, tá certo? E é muito importante. E aproveitar as comissões e os técnicos do Conselho, né? Isso é importante. Portanto, agradecer aos colegas que estão presentes, dizer da nossa alegria renovada em estar aqui em Teresópolis, fazendo oficialmente, né, o registro, né, da nossa abertura e eternizando através da imagem e do som. Muito obrigado. Bom dia a todos.